Olá, boa noite. Meu nome é André Andriolo. Hoje é 7 de outubro de 2024. Vamos continuar o estudo dos Salmos. Hoje pretendemos falar sobre os Salmos 5, 6 e 19. Como sempre, nós ressaltamos que a gente não quer brigar com ninguém, não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica, interpretativa contra as religiões. Nós fazemos esse estudo interpretando à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Nossos objetivos são estudar o Salmo 5, estudar o Salmo 6, estudar o Salmo 19. Tá? As fontes de pesquisa que eu usei para o estudo de hoje foi o livro Salmos, do Luiz Alonso Schockel, que é o mesmo tradutor da Bíblia do Peregrino, o Livro dos Espíritos, a Gênese de Kardec. Foi isso que eu usei para fazer esse estudo. Relembrando, o livro de Salmos é dividido em 5 partes, em 5 livros, sublivros, vamos falar assim. O livro 1, que vai do Salmo de 1 a 41, e no último versículo do Salmo 41, tem essa frase aí. Bendito seja o Senhor, seja Yahvé, Deus de Israel, desde agora e sempre. Amém, amém. Essa frase é chamada doxologia, ela serve para encerrar, como se fosse um encerramento de uma prece. E a mesma coisa acontece no segundo livro, lá no final do 72, tem a mesma frase, no final do 89, também, no final do 106, e no final, lá no último versículo, também tem essa frase lá. Tá? Só para relembrar. Bom, o Salmo 5. Eu vou ler aqui, na minha tradução, a tradução que eu estou usando é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Tá? Então, eu vou ler o texto aqui. Ele tem um título chamado Oração da Manhã, do mestre do canto, de canto para flautas. Quer dizer, foi um salmo composto para flautas, para canto e flautas, de Davi, atribuído a Davi. Então ele começa assim: Yahvé, escuta minhas palavras, considera o meu gemido, ouve atento o meu grito por socorro, meu rei e meu Deus. É a ti que eu suplico, Yahvé. De manhã, ouves minha voz. De manhã, eu me preparo para ti e fico esperando. Tu não és um Deus que goste de impiedade. O mal não é teu hóspede. Não, os arrogantes não se mantêm na tua presença. Odeias todos os malfeitores. Destrói os mentirosos, o homem sanguinário e fraudulento, e Yahvé o rejeita. Quanto a mim, por teu grande amor, entro na tua casa e me prostro me prostro em teu sagrado templo, cheio de amor. Guia-me segundo a tua justiça, Yahvé, por causa dos que me espreitam. Aplana à minha frente o teu caminho. Pois não há sinceridade em sua boca, em seu íntimo não há mais que ruína. Sua garganta é sepulcro aberto e sua língua é fluente. Declara-os culpados, ó Deus, que seus projetos fracassem. Persegue-os por seus crimes numerosos, porque se revoltam contra ti. Todos os que se abrigam em ti e se alegrem, e jubilem para sempre. Tu os proteges e exultam em ti. Os que amam o teu nome. Sim, Yahvé, tu abençoas o justo, teu favor o cobre como escudo. Então, essa é uma oração da manhã, e é interessante que o salmista aqui, Davi, no caso, ele faz um pedido e espera uma resposta. E o que é interessante é que ele já dá, às vezes, a resposta. Igual naquele, acho que foi no Salmo 2, acho que a gente viu sobre isso também. Ele fala, ele pede e depois ele já dá a resposta, que é bastante interessante. Fala, Ivan. Não parece até que é Deus que está respondendo para ele, né? Mas não é. Não, é isso que é uma coisa que a gente tem que entender, o que está escrito aqui é o salmista rezando, orando, é uma oração, E a gente é interessante porque nós hoje em dia
as nossas orações, nas nossas orações a gente não faz essas colocações como eles fazem aqui nos Salmos. Não estou dizendo que é certo ou que é errado. A gente não faz isso. Mas eu te digo que muita gente, a gente pensa isso. Não, aqui, na verdade, né, eu acho que ele está pedindo a Deus para livrar ele dos inimigos dele. Isso. Ele está desesperado, não é? Por conta dos inimigos. E ele pede justiça. É igual aquilo que a gente comentou outro dia, sobre a justiça que a gente vê que às vezes a gente pede ainda, né? A gente estava falando disso no sábado, lembra? A justiça que a gente quer dos inimigos, não é? Desculpa, eu estou tossindo aqui. É isso mesmo. Jalile, fala aí, Jalile. Eu achei interessante que nesse salmo ele vai falando como seria, né, entre aspas, as qualidades dos ímpios, e ele fala ali que são sepulcros abertos. Então, imagina quando Jesus falou sepulcros caiados, o que esses, né, fariseus sentiram na hora, porque eles conheciam os salmos, eles sabiam disso tudo, né? Jesus fala isso, interessante, né? Ele faz a referência, né? Mas a referência, então, ó, vocês são sepulcros. Lembra daquele salmo lá que Davi fala que é sepulcro aberto? É mais ou menos isso, é interessante, né? Jesus Na verdade, né, Jesus fazia essas conexões exatamente. Exatamente. Aqui que faz conexão com o Evangelho. E quanto mais arrogante, mais orgulhoso, mais raiva ficava de Jesus. Por isso que fizeram com ele, né? Interessante. Então, outra coisa também, aqui na Bíblia de Jerusalém, eu esqueci de falar com vocês, os Salmos, e do Peregrino também, os Salmos estão divididos em estrofes. E eu copiei e colei no formato que está na Bíblia de Jerusalém. Tá? Uhum. Então, pode ver lá que, lá no versículo 4, está no finalzinho ali, mas é assim que está na Bíblia. Tá? Então, o primeiro texto é: Yahvé, Senhor, dá ouvido às minhas palavras, considera o meu gemido. Ouve atento o meu grito por socorro, meu Rei e meu Deus. É a ti que suplico, Senhor Deus, Senhor. De manhã ouves a minha voz. De manhã eu te apresento a minha causa e fico esperando. Então, assim, é uma oração da manhã, né? E o que é esse simbolismo da manhã, né? Amanhã é o início da jornada. Amanhã é sempre o início da jornada. Antes da gente reencarnar, né, é amanhã. Que a gente apresenta, né, antes de reencarnar, a gente apresenta a nossa causa e fica esperando para ver se vai dar para cumprir aquilo que a gente está querendo, que a gente está pleiteando. Né? Então, e todo dia a gente faz isso. Né? Todo dia a gente tem uma jornada, a gente planeja o que vai fazer durante o dia. Então, ele está falando do sofrimento dele primeiro. Ouve o que eu estou falando, eu estou sofrendo. Ouve meu grito por socorro. É a ti que eu te suplico. De manhã, antes de eu começar a minha jornada, que você pode colocar isso em qualquer situação, eu apresento a minha causa e fico esperando. Então, se a gente olhar isso como se fosse uma preparação para a reencarnação, né? A gente, lá do passado, a gente fez muita coisa errada, a gente sofre por causa disso, a gente grita por socorro, deixa eu reencarnar, me ajuda, né? A gente pede a Deus e apresenta a sua causa e espera. Né? São duas maneiras de você ver esse salmo aqui. O segundo, né? Segundo, como é que fala assim, grupo. Ele fala assim: tu não é um Deus que goste da impiedade. O mal não é o teu hóspede. Não. Os arrogantes não se mantêm na tua presença. Odeias os malfeitores. Destrói os mentirosos. O homem sanguinário e fraudulento, e Yahvé o rejeita. Se a gente ler corrido, parece que Deus, né, que Deus vai odiar os malfeitores, vai destruir todo mundo, né, e vai rejeitar o sanguinário. Mas aí é o salmista pedindo, né? Faz isso, porque eu tenho um monte de inimigo, né? O Davi, que a gente falou na semana passada, o Davi tem muito salmo que ele fala dos inimigos dele, né?
Aí ele só, eu acho difícil que tenha tanto inimigo assim de um rei, né, atacando ele, né, o tempo todo. Inimigos físicos. Esses inimigos que ele está falando aí são a má índole dele, o problema, o íntimo dele, né? Mas quando ele começa aqui, tu não és um Deus que gosta da impiedade. A impiedade, quem tem é um ímpio, né? O ímpio é impiedoso. Os ímpios aqui são os criminosos, né? E ele coloca ali, né, nos criminosos, né, o quem pratica o mal, o que é arrogante, o que é malfeitor, o que é mentiroso, o que é sanguinário e o que é fraudulento. Todas essas coisas aí, né, todas essas características são características dos criminosos, que ele está colocando aí. E o que é interessante, né, quando ele fala assim, né, odeia, destrói, né, ele está fazendo um convite para Deus. Imagina assim, né, poxa, Deus, odeia esse pessoal, destrói esse pessoal. Lá na frente ele fala, declara culpado, persegue eles, né? Ele está pedindo isso. Isso é uma coisa que a gente às vezes faz, né? Quando a gente está no íntimo, tem alguém que a gente não gosta, né? Que secretamente a gente pensa assim, pô, esse fulano podia se dar mal, né? Tomara que ele vai se dar mal. A gente às vezes até pensa, na próxima encarnação ele vai ver. Na próxima encarnação ele vai sofrer, né? Mas Aí será não que... é justiça, né? É vingança, igual tu comentou outro dia. Né? É, Aí é a gente se colocando ali no papel de justiceiro. Né? isso aí. Eu vi até o Haroldo falando do justiceiro, ele é quase um ímpio. Olha só. Né? A pessoa, porque o justo não significa somente justiça, né? Lembra que a gente viu lá na questão? Não, Né? justo não. O justo, segundo os espíritos, é aquele que cumpre a lei de caridade, justiça, amor e caridade. A gente falou semana passada, né? Então, o ímpio é o que não tem piedade. O impiedoso não tem caridade, né? Não. O ímpio é exatamente aquele que ele vai fazer o outro sofrer. Ele tem a intenção, ele sabe que o que ele vai fazer vai prejudicar o outro. O Ele ímpio não é se o preocupa justiceiro, com a dor né? do outro. O ímpio é o Entendeu? justiceiro. Não é o justiceiro. Né? Não, O o ímpio justiceiro é é o quase um justiceiro. ímpio. O Hã? ímpio é o justiceiro. Ele julga e ele mesmo condena, ele dá o veredito. O justo não. O justo ele vai usar a misericórdia, a lei do amor e caridade. Pelo menos eu entendi assim. O É isso? justiceiro, eu acho que tem uma diferença com o ímpio. Porque o ímpio, ele é impiedoso. Quando a gente fala, por exemplo, igual o André colocou aí, quando alguém prejudica a gente, vamos dizer assim, a gente fala assim, o que é dele está guardado. Deus tarda, mas não falha. A gente não está querendo uma justiça divina, a gente está colocando a nossa justiça. Então, esse é Sim. o justiceiro. É isso que eu estou falando. O Entendeu? justiceiro é isso. Agora, Né? o ímpio, ele causa dor, ele quer causar dor, ele quer prejudicar, ele tem a intenção, ele sabe que o que ele vai fazer vai ser danoso para outra pessoa. Mas será que o justiceiro também, ele não dando a oportunidade do outro Depende de como. arrepender, ele não faz maldade também? Não, faz. Deixa eu só. É porque, Jalili, se você imaginar, eu acho que eu entendi o que a Ivana está falando, se eu estiver errado. Porque às vezes a gente, assim, uma coisa é justa. Uhum. Isso aqui é justo. Mas a gente age com tanta. Para a gente fazer a justiça, a gente age como ímpio, sendo vingativo, né? Então a gente está. É justo, isso é justo eu fazer. Lembra que a gente falou da guerra, né? Você for atacado, é justo eu retaliar, mas depende, né? Tem um limite aí, como que você vai contra-atacar. Né? É nesse sentido que eu acho que a Ivana está falando. É isso, Ivana? Entendi direito? O ímpio é mais. O ímpio aqui, né? No caso aqui do Salmo, né? Ele está até classificando, né? É o malvado, é o arrogante. Quem que é uma pessoa arrogante? O que é a gente ser arrogante? O arrogante aqui que ele está falando, né? Pensa bem, ele não está falando arrogante daquela pessoa que né, se age, fulano é muito arrogante, acha que é melhor do que os outros. Aqui o arrogante, ele está falando daquele que acha que é mais poderoso do que Deus, que pode mais do que Deus. Esse é o arrogante que ele está falando aqui. Né? É o arrogante, né, que está simbolizado lá
no Jardim do Éden, né? Pela serpente falando com ele, não, tu não precisa seguir a lei de Deus, não. Você pode ser Deus. Você pode sim. fazer tudo que Deus faz. E aí, Fala isso esse pra é o ela. arrogante. Né? O arrogante é aquele que acha que pode fazer, não precisa cumprir a lei divina. Esses são os arrogantes. E aí ele pede, né? Odeia os malfeitores, destrói os mentirosos. Olha só, mentiroso, né? E quantas pessoas falam mentira para poder conseguir as suas coisas, né? O homem sanguinário é o que é o assassino, vamos falar assim. E o fraudulento, aquele que engana os outros. Então ele fez uma classificação aqui nessas estrofes aqui, que foi um negócio bem, bem pesado, né? Quando ele continua, aí ele fala assim, não, quanto a mim, eu sou justo. Eu tô falando, esses caras aí são, mas eu sou justo. Quanto a mim, por teu grande amor, entro na tua casa. Eu me prostro em seu sagrado templo cheio de amor. Guia-me com a tua justiça, Yahvé, por causa dos que me espreitam. Aplana o caminho à minha frente. Aplana à minha frente o teu caminho. Fala, Ercília. Aqui está cheio de temor. Eu me prostro em teu sagrado templo, cheio de temor. Aqui também. Temor. Aqui você falou amor. Não, é temor. Eu devo falar, mas está escrito temor. Cheio de temor. Cheio de temor. E me prostro em teu sagrado templo, cheio de temor. Né? Aí o que é interessante, né? Ele está rezando, olha, eu me sinto eu imaginei isso, né? Eu me sinto inocente nesse caso aqui, né? Aí ele fala, me guia com a tua justiça, por causa daqueles que me espreitam, e aplana à minha frente o teu caminho. Então, alivia, me dá, como eu sou inocente, me ajuda a caminhar numa boa, um caminho mais fácil. Aí agora ele começa a falar, ele volta para falar lá daqueles do sanguinário, do fraudulento, dos mentirosos e tal. Pois não há sinceridade em sua boca. O seu íntimo é cheio de maquinações. Sua garganta é um sepulcro aberto e a sua língua é fluente. Então ele está falando da maledicência, né? Dos que falam mal. Né? Ele fala da quem pratica maledicência, a sua garganta é um sepulcro aberto. O Jalil até falou disso no iniciozinho ali. Declara os culpados, ó Deus, que seus planos fracassem. Expulsa-os por seus crimes numerosos, porque se revoltam contra ti. A gente sabe, né? Que isso é interessante, né? Que a gente, quando a gente erra, a gente tem que resgatar os nossos fracassos, né? Os nossos erros. Né? Quando nós temos esses crimes horrorosos que a gente praticou em outras vidas, a gente fracassou. Né? E aí a gente mesmo se declara culpado. E a gente volta com em situações complicadas. Né? Eu estava vendo... isso é uma coisa interessante. Eu tenho visto... Muitas vezes a gente fica... Nós somos espíritas, né? E nós vamos falar com caridade e tal. Quando alguém comete uma falta, ou a gente vê algum crime, nós temos uma tendência a falar assim, a misericórdia divina vai ajudar mais gente. Quando você comete um crime, não tem jeito. A gente vai passar por dificuldades. Seria arrogância a gente querer, aquela arrogância mesmo lá de trás, a gente dizer, não, você matou, por causa disso, tu vai sofrer aquilo outro. A gente não sabe o que vai acontecer, mas uma coisa é certa, quando a gente erra, a gente vai ter que pagar pelo nosso erro. Não adianta. É a colheita, né? A gente vai ter que colher, exatamente. Mas aí a pessoa, aí o que a gente estava comentando no dia no sábado, a gente, quando a gente se engana, é porque a gente sai, Deus não te proíbe fazer nada, não é? Ele não proíbe que você faça nada. A gente pode fazer o que quiser, né? Mas a gente sofre as consequências do que a gente faz. Quando a gente... Aí, por que Deus permite? É porque ele estabeleceu as leis divinas. Elas estão aí regendo o universo. Se tu sai fora delas, né, as consequências virão.
E Deus não vai te livrar das consequências daquilo que você mesmo provocou. E isso fica registrado. Até essa semana, André, a gente estava no estudo, né, André, no sábado, até acho que foi a Nilza que perguntou, mas aquelas pessoas que estão lá na guerra, não tem uma conexão? Né? Eu ainda falei assim, olha, aquele mal que existe lá, vamos dizer assim, o mal, vamos colocar, né? Não é Deus que cria o mal, ele permite que a gente haja como a gente quiser. Aquilo que está lá não é algo inteligente, né? Usar toda a inteligência para o mal, para prejudicar, para matar. Agora, as pessoas que estão envolvidas lá, né? Elas, em algum momento, aquele sofrimento todo não é à toa. Não tem inocente. Né? Ali está todo mundo, de certa forma, envolvido. Então, quando a gente comete algum erro, que a gente se engana, que a gente... Erro não, eu falo assim de violar as leis divinas, que a gente sai desse fluxo da lei divina, fica registrado lá no nosso perispírito, né? Todo mundo sabe disso. Tudo que a gente fez, de bom e de ruim. Então, não tem como esconder. Quando a gente reencarnar, vai estabelecer lá no nosso planejamento o quê? Quem vai ser seus pais, quem vai ser... onde você vai nascer, é o básico. Agora, o teu perispírito, você vai ser, para você ressarcir tudo aquilo que você fez, né? Você vai ser atraído energeticamente por aquilo que está no teu perispírito. Você vai cair em situações que você não vai ter como se livrar. Sim, mas eu acho assim, se a gente ficar muito só nesse pensamento, fez errado, vai ter que passar por aquilo. Porque também é um convite para que nós possamos atenuar o sofrimento do outro. Não podemos fazer nada agora, está lá, mas podemos orar, podemos tentar fazer algo, né? Não, mas isso eu estou senão a gente acaba sendo fora, né, Jade? Sim, aí é que a gente acaba olhando para lá. A pessoa está lá naquela comunidade porque está passando pela prova da pobreza e tal, tudo bem. Mas também está lá na lei de sociedade que nós somos convidados também para atenuar, senão não haveria melhoria, né? Não, né? Então, assim, os dois lados, né? O que eu estou falando é que aquele povo não vai conseguir se livrar daquela situação. Porque é aquele negócio, entendeu? Né? Lá atrás eles também invadiram, também, né? Eles mesmos criaram. Sim. Tem que passar por aquilo, mas pode ser também atenuado, porque muitas das vezes a gente vê também que os espíritos endurecidos, por que ele está no meio? Por que o joio está perto do trigo? Porque ele vai vivenciar o amor, senão ele ficaria da mesma forma. Então, assim, eu tenho que passar por aquele sofrimento, mas se ele for atenuado, eu for auxiliado, de repente, é uma coisa que pode me despertar para o amor. E, às vezes, se eu sofro demais, eu posso me endurecer muito mais. Eu acho que também tem esse olhar para que a gente não possa dizer assim, não, tem que passar por aquilo, porque segura a outra vida. A gente tem que também tentar olhar com esses olhos da misericórdia divina. Com né? certeza. Que Mas eu estou falando que essas pessoas vão ser atraídas pelas circunstâncias que eles mesmos criaram, entendeu? Sim. Não que a gente não possa orar, não que a misericórdia de Deus... Às vezes a pessoa vai se sair tão bem lá, com tanta dificuldade, que a misericórdia divina vai até atenuar o sofrimento dele. Sim, com certeza. É aquele negócio, o determinismo é que ele vai, talvez, passar por aquilo, porque está no planejamento dele. Mas como ele vai passar, já não está mais, porque vai entrar o livre-arbítrio, né? A escolha dele. Vamos colocar, então, de forma até mais simples. Por exemplo, numa outra reencarnação, eu e você tivemos um problema muito sério, né? E, de alguma forma, eu te prejudiquei muito. Então, com certeza, numa próxima, em alguma reencarnação, nós vamos ter que equilibrar isso, certo? Sim. Aí, né, a gente vai acabar se encontrando, porque a gente tem que acertar. Não, às vezes não vamos nem nascer na mesma família, mas, de alguma forma, isso vai nos atrair. Como que vamos resolver isso? Aí não está lá o determinismo, tu vai ter que fazer isso, tu vai ter que fazer aquilo. Não. Durante aqui a prova, durante o momento, a gente vai ter que encontrar os caminhos para se equilibrar. Sim, não é? Não do livre-arbítrio, né? O famoso livre-arbítrio. Você é convidado, né? Agora, você é convidado para mudar. Se você não mudar, não. Aí tu vai ter que se utilizar né? O Evangelho. Aí Jesus deixou as respostas. Porque o que a gente vê aqui no Antigo Testamento é só as perguntas. Mas, olha só, gente, vou falar uma... O amor não cobre 1000 pecados. Não pode... O teu amor, durante a sua vida, não pode atenuar um pouquinho essas nossas falhas? Com certeza. Então, a gente também pode atenuar muita coisa se a gente, no meio do caminho, modificar
Sim, as nossas atitudes, não é? sim, com certeza. Lógico que pode. Agora, eu vi um comentário falando assim, é que às vezes a gente acha que essa multidão de pecado, que esse amor, muitas vezes, é só a gente fazer uma caridade aqui, uma caridade ali, né? Fazer um trabalho voluntário ali. Não. É porque, às vezes, a gente entende esse amor de uma forma... Às vezes vai ter que ser um amor renúncia, um amor sacrificado, entendeu? Até quando eu estou falando com vocês, que eu estou vendo um montão de coisa para isso daqui, para entender esse sofrimento dele aqui, né? Aí eu peguei uma historinha, né, tem um psiquiatra que o nome dele, essa história é verdadeira, ele mesmo que contou. Então ele fala que um dia ele estava lá, tinha 3 filhos e ele e a esposa, acho que eram médicos, e eles tinham até um ganho razoável, né? Ele falou, poxa, mas se não fosse meus 3 filhos, caramba, eu e ela podia estar viajando, a gente podia estar conhecendo outros países, fazendo, mas é despesa de escola, é despesa disso, os recursos vai tudo para os filhos, aquilo que às vezes que acontece na maioria aí das famílias. Aí diz que um dia, numa reunião, ele falou isso, né? Aí o guia espiritual dele, a espiritualidade virou para ele e falou assim, ô fulano, olha só, os recursos que tu só tem por causa deles 3. Entendeu? Os recursos que você tem é por conta deles 3. Na verdade, o recurso não é teu, é deles. É deles, entendeu? Olha aí, ó. Mas, ô Jalile, você falou do joio e do trigo. Repara só uma coisa. Só dá para separar o joio do trigo na época da colheita. Sim, por isso que agora nós estamos nessa crise toda. O joio está aparecendo. É isso aí. Vamos lá. É isso. Vamos continuar, senão a gente não vai sair nem do 5. Desculpa, gente, desculpa. Vamos lá, André, vai lá. Ele continua ali. Né? E aí ele falou ali, aquele anterior ali, eu associo isso, ele se lembrando dos crimes que cometeu em vidas passadas e do sofrimento que ele tem. Né? Então, e ele fala vou falar assim, do resgate, né? Do resgate. Aí agora, ele vai falar assim, todos os que se abrigam em ti se alegrem e se rejubilem para sempre. Quando a gente... Eu fico imaginando, né? Olha, eu sofri, eu fiz um monte de besteira no passado, eu vim, reencarnei, passei por um monte de problema. Quando eu chegar do lado de lá e eu vou perguntar assim, e aí? Paguei tudo que eu tinha que pagar? Aí, não, tu pagou, ainda resolveu mais umas 5, 6 coisinhas, aí você vai ficar... Ufa! Vai ficar feliz, vai ficar aliviado, né? É essa felicidade que ele está falando aí. Todos que se abrigam em ti, todos os que cumprem a lei de justiça, amor e caridade, que cumprem a sua programação, vão se rejubilar para sempre. Tu os proteges e exultam em ti, os que amam o teu nome. Sim, Yahvé, tu abençoas o justo, teu favor o cobre como escudo. Então, se a gente conseguir ter uma vida, né, espelhando o justo, na verdade, né, segundo o livro dos Espíritos, né, é o exemplo que ele dá a Jesus, né? É o modelo e o guia. Então, a gente pode se espelhar em Jesus, né, no justo morto, no justo de verdade, que foi, pelo que eu entendo, provavelmente é o único justo que a gente viu, né? Aí eu já coloco ali o homem de bem, né? Eu trocaria ele pelo homem de bem, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências, né? E más inclinações. Então, se a gente for conseguir passar essa reencarnação, como disse a Vera, né? Com amor, com caridade, com justiça, né? A gente vai poder desencarnar e ficar aliviado. Porque a gente conseguiu passar pelas provas. Né? Então, essa oração dele aqui, você pode orar ela com uma preparação para o dia, mas também uma preparação para a reencarnação. Poderia muito bem ser uma prece de alguém que está prestes a reencarnar, pedindo ajuda a Deus para reencarnar. Beleza? Foi muito bom essa conversa aí. Salmo 6. O Salmo 6, eu vou ler de novo aqui para vocês. Foi aquele que a gente colocou na musiquinha do início. Né? Ele é do mestre de canto com instrumentos de corda. Então eu gostei porque aquela versão que eu coloquei com vocês estava só com o instrumento de corda. Né?
E aí ele fala assim, sobre a oitava. Né? Oitava em música, né? Você tem o dó numa posição do teclado, o próximo dó no teclado é uma oitava acima. O outro dó é outra oitava acima, né? Então, é a mesma nota, só que mais aguda. Ou mais grave, se for para baixo. Ele não fala se é para cima ou para baixo. Eu acho que aqui ele está meio que indo para baixo, porque ele está falando de sofrimento. Então, vamos lá. Vou ler o texto aqui, depois eu boto igual a gente fez da primeira vez ali. Yahvé, não me castigues com a tua ira, não me corrijas com teu furor. Tem piedade de mim, Yahvé, pois desfaleço. Cura-me, Yahvé, pois meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. E tu, Yahvé, até quando? Volta-te, Yahvé, liberta-me. Salva-me por teu amor, pois na morte ninguém se lembra de ti. Quem te levaria no Sheol? Estou esgotado de tanto gemer. De noite eu choro na cama, banhando meu leito de lágrimas. Meus olhos derretem-se de dor pela insolência dos meus adversários. Afastai-vos de mim, malfeitores todos. Yahvé escutou do meu pranto, escutou a voz do meu pranto. Yahvé ouviu o meu pedido. Yahvé acolheu a minha prece. Envergonhem-se e temam meus inimigos todos. Retirem-se depressa, cheios de vergonha. Bom, esse salmo, que também é de Davi, atribuído a Davi, ele começa fazendo um pedido. Né? Yahvé, Senhor, não me castigues com a tua ira, não me corrijas com o teu furor. O que é essa ira de Deus? Né? Deus não castiga ninguém. Né? Mas quando a gente, né, o criminoso, os nossos crimes do passado, a gente tem que resgatar. E o nosso sofrimento pode parecer que é Deus querendo nos punindo. Então é isso que ele está falando aí. Né? Parece que Deus está com raiva. A Bíblia não diz que Deus... É uma coisa interessante. O Haroldo Dutra falou isso outro dia, numa dessas coisas que eu ouvi dele. Eu não tinha pensado nisso. A Bíblia não diz que Deus tem raiva. Né? Quem está escrevendo o texto é que diz que Deus se revoltou, Deus ficou com raiva. Né? Então, é por isso que confunde. Porque aqui parece até que Deus já ouviu e já respondeu. Ele pergunta... É ele falando. Então, Davi ele pergunta e falando. ele mesmo responde. Essa aí é uma coisa que a gente já viu, né? Ele pergunta e ele responde. Isso. E aí, então, esse salmo, desculpa, o título dele é Súplica durante a Provação. Então, eu imagino que Davi está doente, está passando por alguma situação muito difícil, e ele está achando, então, começa dizendo, poxa, eu estou sofrendo isso porque Deus está querendo me punir. Está com raiva. Mas não seria a lei de causa e efeito atuando aqui? A lei de causa e efeito. É isso aí, exatamente. Só que Davi não está entendendo, né? Não está entendendo ali na história. Tem piedade de mim, Senhor, que eu desfaleço. Me cura, Senhor, porque meus ossos tremem, que ele está sentindo tanta dor. Né? Imagina de estar com febre, né? Treme tudo, né? Todo o meu ser estremece. E tu, Yahvé, até quando? Até quando? Aí ele fala, volta-te, Yahvé, olha para mim, me liberta, salva-me por teu amor, porque na morte ninguém lembra de ti. Quem é que vai te louvar no Sheol? Sheol é o mundo dos mortos, né? Sheol é um umbral aí dos isso aí. dos hebreus, né? Então, assim, é uma prece de súplica e de revolta ao mesmo tempo. Né? A prece, o salmo, é uma conversa com Deus que ele tornou público. Ele tornou público. E o interessante é isso. Né? É uma conversa com Deus que parece uma revolta que ele tornou público. Então, se você imaginar que ele está falando das dores dele, né, do sofrimento dele, né, ele fala assim, pô, se tu deixar eu morrer, eu não vou, ele está ameaçando, eu não vou te louvar no mundo dos mortos.
que é o que acontece. A gente, os relatos que a gente tem dos espíritos, né? Quando os espíritos estão no umbral, eles não são resgatados porque eles não querem. Tem várias colônias, vários postos avançados. Vamos falar de nosso lar, né? Nosso lar tem vários postos avançados no umbral inferior. E eles fazem excursões lá, sei lá, diariamente, ou bem até mais vezes por dia, para procurar aqueles que pedem, aqueles que se arrependem. Porque enquanto não se arrepender, não é resgatado. Na hora que louva a Deus, pede, que se arrepende, que pede, eles podem ser resgatados. Né? É isso aí. Aquela história que joga a rede, mas nem todo mundo vai. Nem todo mundo vem, exatamente. Né? E aí, falando de resgate, né, ele continua. Eu estou cansado, eu estou esgotado de tanto gemer. De noite eu choro na cama, banhando meu leito com lágrimas. Meus olhos derretem-se de dor pela insolência dos meus opressores. Aqui começa a mudar um pouco a história, porque antes parecia que ele estava falando de uma doença. Agora, ele já está atribuindo a doença dele a opressores. Né? O que parece isso para vocês? Ou adversários, depende da tradução aqui. Será obsessores, né, adversários, alguma coisa assim? Exatamente. A gente não entendi. Pode repetir? Ele começou a falar, parecia que ele está falando de uma doença. Ele está falando de uma doença, ele está sofrendo de doença. Né? Mas agora ele já começa a falar da insolência dos adversários. Quem seriam os adversários? Vamos continuar ali. Afastai-vos de mim, os malfeitores todos. E Yahvé escutou a voz do meu pranto, Yahvé ouviu o meu pedido, Yahvé acolheu minha prece. Envergonhem-se e tremam meus inimigos todos, retirem-se depressa, cheio de vergonha. Será que ele não está falando do que a Maria Luísa disse ali, dos obsessores? Talvez a doença dele tenha sido uma obsessão. Pode ser. Porque ele fala aqui, né? O Senhor ouviu a minha súplica, quer dizer, desde o momento que a pessoa se ligar ao alto, né, se ligar à espiritualidade do bem, os obsessores tremem mesmo, eles saem mesmo, porque eles não querem ouvir um Deus e Jesus, não querem saber de nada santo. Muitas vezes eles se afastam. Pode até voltar, porque não é que fez uma oração que os obsessores vão sumir do caminho, né? Mas, pelo menos naquele momento, eles se afastam, né? Ele muda a vibração dele, a vibração que era de revolta, né? Ele passa a entender que Yahvé é o maior, e aí ele já entra numa humildade, e aí nessa ligação ele faz, mais ou menos isso, né? Então, essa prece, esse salmo, ele está falando, a gente sofre, a gente, né, os ossos tremem, e a gente age como aqueles que estão lá no umbral, né, só xingando. Ninguém louva a Deus quando está na morte do desespero, da depressão, na morte da revolta. Quando ele fala, olha, galera, fique esperto, já estou cansado de sofrer. Ele tem coisa aqui, ó. Estou cansado de tanto sofrer. Né? Não aguento mais sofrer. Aí ele fala, afastem-vos de mim. Afastem de mim todos os malfeitores, porque Deus escutou a minha prece. Quer dizer, ele começou a louvar, pediu ajuda a Deus, e a Deus, então, está ouvindo o pedido dele. Aí ele fala, Deus acolheu minha prece. Então, todo mundo que estava aqui me obsidiando, me perturbando, pode ir embora. Já não precisa mais ficar aqui. Entendeu? É o que a gente deve fazer na nossa vida, né? Porque quando a gente está sofrendo, quanto pior a gente fica, quanto mais a gente reclama, mais fácil é para os espíritos, né, obsessores virmos fazer a situação piorar. Né? A situação vai piorar. Né? Eu achei esse salmo bastante interessante, porque ele está falando exatamente desse mundo espiritual, dos obsessores atacando a gente. Porque eu acho que também quando você reclama, no teu íntimo você está assim, Deus está me julgando. Quando você entende que Deus não julga, te está dando uma oportunidade de você mudar tudo que você fez de errado até agora, aí você entende que você precisa passar por aquilo para você melhorar. Aí você não se revolta mais. É o olhar, né? Exatamente. Então ainda tem muito essa da punição, pecado. Eu errei, tenho que pagar.
né? E já não é mais esse olhar, o olhar tem que ser outro. O que eu faço? Para quê? Porque a gente para de perguntar por que eu estou passando por isso. Para que eu estou passando por isso? O que eu faço com isso? Né? Então, aqui nesse salmo, né, você vê, ele primeiro está sofrendo, reclama com Deus por que eu estou sofrendo, o que eu fiz de errado, né? Não me castiga, eu sou só castigado quando você faz alguma coisa errada, né? Por que eu fiz de errado? E aí ele fala, já estou cansado, eu já resgatei todo o meu sofrimento, e agora está na hora Deus já escutou minha súplica, e agora já está na hora de eu me libertar disso. Então, todos os malfeitores, pode ser de doenças também, todas as doenças podem ir embora. Eu já estou livre disso, eu estou... Fala. Essa frase aqui. Tem misericórdia de mim, Senhor, pois sou fraco. Nós somos fracos, porque vira e mexe a gente está dando entrada aos nossos irmãozinhos menos felizes, né? Por nossa culpa. Porque desde o momento que a gente se desequilibra espiritualmente, eles se achegam mesmo, porque nós temos defeitos como tantas outras pessoas, né? Então, a gente abre a porta e eles entram, não tem jeito, né? Isso aí. A gente pede misericórdia, porque a gente sabe que nós somos fracos mesmo. A gente, ao mesmo tempo que a gente está rogando a Deus, a gente já está com pensamento em outras coisas que não deveria estar, né? É assim. Então, mas aqui o que eu achei interessante é que ele mostra bem que um processo, né? A gente reclama muito, xinga, e quando a gente está nessa situação de revolta, você não pensa em Deus, tu está revoltado, pensa com revolta. Quando ele percebe que ele resgatou, que ele vai, né? Já sofri demais, chega, não aguento mais, né? E a gente vai falando, vai voltar para o caminho certo, né? Que essa história é sempre os dois caminhos, né? O caminho do justo e o caminho do ímpio, né? Então, o caminho do sofrimento ele não quer mais, ele quer outro caminho. Esse aqui, os meus olhos vão se consumindo pela mágoa, né? Que ele chora. Isso aí já é o arrependimento. É o arrependimento. Arrependimento. É o arrependimento. Então, assim, mas quando você está sofrendo muito, é muito difícil, né, André? Você se desligar daquilo e tentar. Você até reza, você ora, mas você até tem uma revolta naquele momento. Até briga com o Papai do Céu. Muitas vezes eu brigo com ele. Eu falo, Nossa Senhora, me dá um. Né? Aí eu falo com ele assim, brigando, mas depois eu faço as pazes. Mas o negócio é que é difícil nesse momento mesmo do sofrimento você pensar nisso tudo, em não se revoltar, e porque podem se aproximar irmãozinhos, porque é difícil, é difícil. É verdade. A gente faz. Eu vou falar uma coisa muito importante. É muito difícil, mas não é impossível. Não, impossível não. Eu sei, impossível não. E uma coisa que eu sei... O nosso esforço espiritual tem que ser maior do que o mal que está acontecendo, né? A nossa ligação com Deus ela tem que ser sempre maior do que a situação que a gente está vivendo. É verdade. E tem aquela história que enquanto a gente estiver nesse desespero, a gente continua sofrendo. Quando a gente muda, que a gente aceita e começa a ver uma outra saída, por que melhora? Porque a gente mudou. A gente não está mais reclamando. E é verdade. Negativo, a gente está fazendo um outro olhar. Né? O sentimento e melhora mesmo. E melhora mesmo. É verdade. Quando a gente percebe isso, é o gatilho. Né? Aí você vai aos pouquinhos, você vai se harmonizando. É verdade. É verdade. É que você tem um momentinho ali que você se... Mas aí você volta logo... E a oração, não tem coisa melhor do que a oração para ajudar, não tem. Sim. Né? Oração, uma música... Porque ela é direta, né? A música também, para te deixar... A música, um lugar bonito, a natureza, vai te fazendo você sair daquilo e... Né? É verdade, é verdade. Aliás, essa música, esse salmo cantado foi muito lindo. Muito lindo. Nossa, mãe. Muito lindo. André. Passa ele para língua portuguesa. Não. Ele não rima. Ele não rima. Vamos ver se a gente consegue algum turco aí para poder passar. Mas, Maria Luísa, no YouTube, existem esses salmos todos cantados em versões em português. Só que a versão em português muda. Muda bastante, né? Então, assim, eu prefiro trazer em hebraico.
Mas tinha tradução, né? Tinha Não, tradução acompanhando. Tinha tradução. Tinha tradução em Mas espanhol e português. eu gosto do jeito que foi. É muito bonito, né? É isso aí. Salmo 19. Tudo bem? Posso passar adiante? Pode. Salmo 19. Yahvé, sol de justiça. Né? Então, eu vou ler o texto aqui primeiro. Do mestre de canto, Salmo de Davi. Os céus contam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia, e a noite a faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. E por toda a terra sua linha aparece, e até os confins do mundo a sua linguagem. Ali pôs uma tenda para o sol, e ele sai, qual esposo da alcova, como alegre herói, percorrendo o caminho. Ele sai de um extremo dos céus, e até o outro extremo vai o seu percurso, e nada escapa ao seu calor. A lei de Yahvé é perfeita, faz a vida voltar. O testemunho de Yahvé é firme, torna sábio o simples. Os preceitos de Yahvé são retos, alegram o coração. O mandamento de Yahvé é claro, ilumina os olhos. O temor de Yahvé é puro, estável para sempre. As decisões de Yahvé são verdadeiras e justas igualmente. São mais desejáveis do que o ouro, são ouro refinado, são mais saborosas do que o mel escorrendo dos favos. Com elas também teu servo se esclarece, e observá-las traz grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Preserva também o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então eu serei íntegro e inocente de uma grande transgressão. Que te agradem as palavras da minha boca e o meditar do meu coração. Sem treva em tua presença, Yahvé, meu rochedo, redentor meu. Está falando da justiça divina, né? E da lei de Deus, que é o certo. Esse salmo, o Shokel e também o... Como é que é o nome dele? O próprio aqui mesmo da Bíblia de Jerusalém, esse salmo, alguns exegetas acham que ele é dividido em dois. São dois salmos juntos em um. Porque tem uma primeira parte que fala de Deus Criador, que vai lá do versículo 2 até o versículo 7. E a segunda parte, que vai do versículo 8 até o 15, fala das leis divinas. A gente sabe que está tudo interligado, mas um é mais sobre isso e o outro é mais sobre o outro. Né? Então, eu dividi também. Né? Dividi mais ou menos. Né? Então, dois slides para essa primeira parte e o resto nos outros slides. Né? Então, ele começa lá. Os céus contam a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra de suas mãos. Então, está falando da criação, Deus Criador. Né? Está falando lá daquele iniciozinho lá da Gênese. O dia entrega a mensagem a outro dia, e a noite faz conhecer a outra noite. Ninguém percebeu, ninguém acha que tem nada parecido com reencarnação nessa frase? Não, cada uma está falando de um dia e uma noite, né? São as oportunidades que a gente vai ter para mudar. Isso aí é reencarnação, com certeza. O que você traz da outra, você traz quando você entrega a mensagem, né? O que você adquiriu de qualidades vem, mas as suas também, os seus compromissos, as suas complicações também vêm. Entrega tudo, né? Exatamente. Seja de dia, seja de noite, não tem jeito. E se você achar que o dia é a vida, a noite é o plano espiritual, ou vice-versa, você sai de um e entra no outro. Sai de um e entra no outro. E não há termos. Olha lá, o capítulo 4. Não há palavras, nenhuma voz que deles se ouça. Que deles, né, no caso está no plural aqui. Né? E
que dele se ouça, e por toda a terra a sua linha aparece, até os confins do mundo a sua linguagem. Então, ele está falando assim, né? Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento proclama a obra de suas mãos. O dia entrega a mensagem a outro dia, e a noite faz conhecer a outra noite. Não há termos, não há palavra, nenhuma voz que deles se ouça. E por toda a terra a sua linha aparece. E até os confins do mundo a sua linguagem. Então, para a gente entender, né, a glória de Deus, não precisa falar, não precisa estar escrito. A gente tem que sentir. Lembra que a gente já estudou isso lá no Livro dos Espíritos, né? Que a gente pode... Quando é que os espíritos, a gente vai poder entender Deus? Os espíritos impuros, que somos nós, apenas sentem e adivinham. Né? Então, não tem palavras. Né? Só dá para sentir. E aí, quando ele fala assim, e por toda a terra sua linha aparece, né, e até os confins do mundo a sua linguagem, quer dizer, a sua linguagem vai até os confins do mundo, será que ele não está já falando aí do Evangelho? Com certeza. Né? Inclusive, existe uma relação aqui. Né? Lá em Romanos, acho que é Romanos. Em Romanos, o Paulo usa essa linha aqui. Por toda a terra a sua linha aparece, a sua palavra vai até os confins do mundo. Falando dos ensinamentos de Jesus. Né? É porque a lei divina está em tudo quanto é lugar. Está na criação e está em todas as coisas. E aí ele continua. Ali pôs uma tenda para o sol. E ele sai. Qual esposo da alcova? Qual o esposo saindo do quarto? Como alegre herói percorrendo o caminho. Ele sai de um extremo dos céus até o outro extremo vai ao seu percurso. Nada escapa a seu calor. Esse herói, esse esposo, é Jesus. Ele está falando lá de Jesus lá na frente. Que é o alegre herói. Fale. Nos céus pôs uma tenda para o sol. Isso que quer dizer, mais ou menos, né, as leis divinas através do Evangelho. Né? Não, lembra que quando lá no Tabor, quando tem a transfiguração, e aí aparece o Moisés materializado, né, e o Elias. E aí ele acorda, os discípulos estavam dormindo, aí eles falam, você quer que faça uma tenda para eles? É a mesma coisa. Essa tenda aí, né, uma tenda para o sol, está falando de Jesus, do Messias, que vai vir, que ele tem uma tenda especial só para ele. Não é uma coisa coletiva. Da qual ele sai igual a um esposo, né, como um herói, percorrendo o caminho. Né? Aí ele sai de um extremo, sai do céu, vai até o outro extremo. Quer dizer, o ensinamento de Jesus vai na terra inteira. Obviamente que eles estão falando da terra conhecida deles ali, né? E a gente sabe que é um ensinamento universal hoje, mas ele estava falando do Messias que iria vir ali para aquele mundo conhecido dos hebreus. E vai de um lado até o outro. E nada escapa ao seu calor, o calor do seu ensinamento. Essa é uma das interpretações que a gente pode dar aqui desse trecho aí. Então, esse primeiro... Também penso assim, a sua saída desde uma extremidade dos céus e seu curso até outra extremidade deles. Quer dizer, pagar até o último centavo, né? Todos nós. Né? Isso aí. Em Romanos, capítulo 10, versículo 18, né, o Paulo fala assim, pela terra inteira se ouviu a sua voz. Está fazendo referência a este salmo aqui. Tá? E se a gente olhar, né? Então, quando ele fala aqui de Deus, se a gente falar dos atributos de Deus, né? Deus, né, tá lá no capítulo 2 da Gênesis, né? Deus é inteligência suprema, Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, soberanamente justo e bom. Né? Esses atributos de Deus vão aparecer também agora nos próximos versículos. Né? Por que isso aqui apareceu? Pula. Por que eu botei isso aqui? Ele também, quando ele começa a falar que Deus, né, que o firmamento proclama a obra de suas mãos.
e que também não há termos, não há palavra, nenhuma voz que dele se ouça, e por toda a terra a sua linha aparece, também está falando da providência. Lembra que a gente falou semana passada? Isso que eu ia comentar, eu estava esperando tu entrar nesse próximo aqui mais para frente, né? Nos outros eu entendi mais que daqui para frente que começa a providência divina. Ele começa a falar que não é que a lei de Deus é limpa, não é? Alguma coisa assim. O temor, né? Exatamente. Eu acho. E aqui, né? Ele, como está ser solícito em ser presente, ele está em toda parte, tudo vê, tudo preside, até as coisas mais mínimas. Isso está lá na Gênesis, que bate aqui também com esse termo aqui, com o versículo 5, né? Que por toda a terra sua linha aparece, até os confins do mundo a sua linguagem. E o fluido cósmico universal, que é o veículo do pensamento, isso a gente já viu lá, só como lembrete, tá? E aí, ele continua ali, Salmo 19 ainda. A lei de Yahvé é perfeita, faz a vida voltar. Então, Deus é perfeito. Essa é uma infinitamente perfeito. É um dos atributos de Deus. Né? O testemunho de Yahvé é firme, torna sábio o simples. É firme, é imutável. Torna sábio o simples. Os preceitos de Yahvé são retos. Alegram o coração. O mandamento de Yahvé é claro, ilumina os olhos. O temor de Yahvé é puro, estável para sempre. As decisões de Yahvé são verdadeiras e justas igualmente. Soberanamente justo e bom. São mais desejáveis do que o ouro, são ouro refinado. Suas palavras são mais doces do que o mel, escorrendo dos favos. Então, assim, o temor de Yahvé é puro, estável para sempre. Se você fala... Vamos ver aqui... E justas igualmente. Então, a gente está falando aqui... De que lei que a gente está falando? Lei de justiça, de amor e caridade. Uma lei divina. Né? Com elas também teu servo se esclarece, e observá-las traz um grande proveito. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me das faltas escondidas. Preserva também teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então eu serei íntegro e inocente de uma grande transgressão. Então ele está falando de lei de justiça, está falando de lei de adoração, está falando de lei de liberdade, né? Porque ele pede ali, preserva teu servo do orgulho, para que ele não me domine. A gente pode, né, se tornar orgulhoso. A gente pode ser culpado de uma grande transgressão, que ele fala que eu não serei, né, me preserva para que eu não seja culpado para que eu seja inocente de uma grande transgressão. Está falando da lei de liberdade, livre-arbítrio, está falando do livre-arbítrio. Né? E essas faltas escondidas? Purifica-me das faltas escondidas. Quais são as faltas escondidas? É o karma, né? É nosso resgate do passado. E quem se lembra? Quem que se lembra das faltas do passado? Ninguém. A gente está sofrendo aqui, eu sei que eu estou pagando, mas eu não sei o que eu fiz. Graças a Deus. Eu sei que eu fiz, mas eu não sei o quê. Né? Eu não sei o quê. A gente não se lembra das vidas passadas. Eu li não sei aonde, gente, eu realmente não me lembro, tentei lembrar disso, procurei e não achei. Em algum lugar, eu ouvi ou li de que quando a gente desencarna, a gente só consegue se lembrar, só nos é permitido lembrar, no máximo, até 3 encarnações. Essa e mais 2 para trás. Porque, mais do que isso, a gente tem tanta coisa ruim que a gente pode entrar numa depressão muito grande que seria muito prejudicial para o nosso progresso. Então, André, mas diz a espiritualidade, né, no livro dos médiuns mesmo fala sobre isso, que quando você vai para o plano espiritual com o teu passado, né, seja quais forem as reencarnações, muita coisa já foi apagada pela vivência, por tudo que a gente possa ter passado numa vida, muita coisa já fica apagada, né? Nossa borracha espiritual, né? Então a gente não se lembrar mesmo.
a gente lembra, a gente vai lembrar, né, das reencarnações recentes, mas muita coisa lá, vamos dizer, no século XVI, XVII, XVIII, isso aí, muita coisa já fica apagada, a gente já não vai lembrar nem mais. Falou. Foi isso que ele falou. Então, é isso mesmo. É. Então, assim, É Deus que apaga, né? Porque já pensou você lembrar de coisas desde que você foi criado, né? mas assim, eu estou falando, mas o que ele está falando aqui, né, na verdade, né, quem pode discernir os próprios erros? Quem é que vai lembrar dos erros? A gente não lembra dos erros, das faltas escondidas, né? E aí ele pede para a gente preservar do orgulho, para que ele nunca me domine. E aí, então, eu vou ser íntegro, inocente de uma grande transgressão. Quer dizer, que se eu não cair no orgulho e egoísmo são irmãos, né? Que é o grande problema nosso, né? O egoísmo representa a infância espiritual da gente, né? Porque a criança, ela é naturalmente egoísta. Vocês que são professores aí, né? Criança é naturalmente, né? O natural da criança é ser egoísta. Falar com uma criança de 2, 3 anos, divide teu brinquedo com teu amiguinho, não rola. Porque isso é característico da idade. Né? E a gente, às vezes, se comporta como se a gente fosse criancinha. Né? Egoísta. Quero tudo para mim, não quero dividir nada, eu não quero perder nada, eu quero só para mim. Né? Esse é o orgulho, é o egoísmo. Né? Egoísmo é isso. Então, vamos lá. E aí ele termina. Que te agradem as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, sem treva em tua presença, e Yahvé, meu rochedo redentor meu. Né? Então, aí ele está falando de novo da lei de adoração, ele está falando do meditar. O que é o meditar? Né? A gente viu isso meditar lá no primeiro salmo. Meditar é a gente pensar essas coisas. Né? Pensar no que a gente fez de errado, no que a gente fez de certo. Né? Que aí a gente consegue tirar as trevas do nosso coração. Tá bom? Tá ótimo. Eu corri um pouquinho nesse Salmo 19 aqui por causa da hora, mas acho que deu. Deu. Semana que vem, vamos fazer o 22 e 23? Pode ser?